Enem 2016, questão 82 do caderno 1 azul, primeiro dia. Ciências da natureza, se não for o seu caderno não há problema algum. É só tu olhar a figurinha que tu reconhece a questão que tu quer corrigir. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia, composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para este aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Supondo que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção de movimento e do módulo igual a 400 newtons, considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi que questão massa. Meus queridos, a primeira coisa que temos que lembrar é que se fizermos o diagrama de corpo livre do objeto puxado por Arquimedes, seria o seguinte: peso vertical para baixo, força normal vertical para cima. A força que Arquimedes deveria fazer seria uma força, não vou chamar de F porque já foi representado por F, vou chamar de força G, também não seria interessante, então vou chamar de força E. E contrária à tendência de deslizamento do navio contra a areia, surgiria a força de atrito. Nós sabemos que essa força tem que, no mínimo, se igualar, talvez superar um pouquinho a força de atrito, pelo menos a força de atrito estática máxima, até que o deslizamento se desse. Portanto, temos que, para poder imaginar o módulo dessa força, calcular o módulo da força de atrito. Para calcular força de atrito, o coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito foi dado no enunciado como sendo 0,8, se não estou enganado, 0,8, confirmado. E para calcular a normal, já que a normal e o peso têm o mesmo módulo, normal e o peso é m vezes g, a massa 3.000, a gravidade 10, portanto a normal 30.000 newtons, a massa do navio, se não estou enganado, 3.000, perfeito, 30.000 newtons a normal. A força de atrito a ser vencida, 3 vezes 8, 24, mais 3 zerinhos, observem que eu eliminei a casa após a vírgula com o zero, 24.000 newtons. Arquimedes deveria vencer uma força de no mínimo 24.000 newtons. Só que Arquimedes só consegue fazer em módulo 400 newtons. Nós sabemos do estudo das polias ou rodanas que cada rodana móvel ou polia móvel multiplica a força, capaz de ser feita por 2, ou divide a força necessária por 2. Então, pensando na força de Arquimedes, eu vou multiplicá-la por 2 até que eu consiga a força necessária. Se eu multiplico por 2 usando uma polia, eu tenho 800. Multiplico por 2, 1.600. Multiplico por 2, 3.200. Está muito demorado, são muitas as polias. Vou tentar de outra forma. Perdão. Vou dividir os 24.000, que é a força que eu preciso fazer, pelos 400, que é a força que Arquimedes tem. Assim eu vou descobrir de quantas vezes eu precisarei multiplicar a força de Arquimedes. Divide por 2, 120. Divide por 2, 60. Eu preciso multiplicar a força de Arquimedes 60 vezes. Nós podemos, lembrando de que 2 na n é a vantagem mecânica de uma talha exponencial, onde n é justamente o número de polias ou rodanas móveis. Se tu já está acostumado a fazer 12 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, tu percebe que
2 elevado a 5 é 32. E 2 elevado a 6 é 64. 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32. 64. Então eu percebo que o n deve ser no mínimo 6 para que eu supere o 60, o fator multiplicativo para a força de Arquimedes vencer o atrito. Portanto, no mínimo 6. No mínimo 6 roldanas ou polias móveis. O número mínimo de polias móveis usada, 6. Letra B de barbaridade. Vale a pena, inclusive, lembrando de questão já corrigida, a do ponteiro do relógio, ler sobre o mecanismo de Anticítera, também atribuído a Arquimedes. Fantástica história. Um beijão e até a próxima.